Espera aí. Baixa. É uma tarde de autógrafo que tá rolando aí, né? Não, só entrevista. É entrevista dos caras que vão lutar o Mate. Vai rolar um treininho também. Vai fazer um chão com os caras? Os caras vão treinar também. Pô, mas o Anderson Silva não me aguenta não, meu carro, a carcaça. Tu aguenta? Só figura. Presta atenção aí, ó. Dois aí, ó. Só falou 3 vezes. Quantidade? Sim. Pode ver? Só puxa a voz, por favor. Puxa assim. Ah, sim. Só puxa aqui, por favor. Ah, sim. Ok. Obrigado. Ah! Pode ver, demora ali também, ó. É quase a mesma Vai, coisa. Tá vendo? Demora ali também. Tinha que ter uma caneta e um papel, cara, que eu ia te ajudar, entendeu? Vamos? Onde? Só assim. Ai, cara. Caralho. Caralho. Caralho, o que eu tô fazendo? Caralho. Calma aí, eu vou ver. Pergunta? Quer que eu pergunte? Caralho. Ai, padrão. Aí, seria bom se eu ficar por aqui mesmo? Não sei, talvez eu não sei. Porque você começa a passar letra. Caneta aqui, autógrafo? É. Pô, eu tenho um, então acho que eu vou canetinha também. Tá, vou levar contigo. Tá. Ai, que foda. Cara, que a gente tá no hotel, uma escala do Rio, que foda. E aí, quer ficar onde? Aqui mesmo?
Hello, What's hello. up, guys? Afternoon. Hey, Dan. What's up? Yeah. How are you? What's up? What's up, man? Thanks for coming out today. What's up, man? How are you? What's up, man? Bom, boa tarde a todos. Brasil, Multidão aqui entrando. Vamos começar hoje o... Look at this guy, huh? Yeah, right. How are you? So, you know, I heard when we were coming out here that some of this stuff wasn't open to the fans, and I hate that, so we got to figure it out. So thank you for taking the time on your Sunday to come out here and spend some time with us. We appreciate it, if you even understand what I'm saying. Bom, tentar agradecendo a presença de todos, a importância do UFC, de ter os fãs participando organizando esse tour. Vocês querem perguntar para ele? The first question is okay? Yep. Perfect. My question is, how long did it take for you to decide to do this rematch? 5 minutes after the fight. You know, it's funny, if you think about 13 years that I've been involved in this sport, and all the big fights we have coming up the end of this year, I don't know if I've ever been more excited for a fight than I am for Anderson Silva, Chris Weidman, the rematch. Think about this, guys. You know, the night of the fight, when the lights go down and both these guys are walking out to fight again, and they get in the octagon, I have goosebumps even talking about it. I can't wait for this fight. I love Anderson Silva. I think he's been one of the greatest fighters ever in the history of the sport. I think he's carried himself well as an athlete, as a champion, and I think he's represented his country well too. I love watching this guy perform, and obviously we saw what Chris Weidman did, and I want to see what happens when they fight again. Eu perguntei quanto tempo demorou para ele decidir fazer esse rematch, né, essa revanche. Ele disse que 5 minutos, que ele sempre quis, que todo mundo quer ver essa luta, que ele só de pensar nessa luta ele fica arrepiado, imaginando os dois entrando novamente, e que o Anderson, grande campeão dentro e fora do octógono, e ele não vê a hora de ver essa luta acontecer. Agora vamos conversar com vocês, pessoal. Quem tiver pergunta, levantar o dedo e a gente... Então, primeiro, boa tarde. Eu queria saber, o UFC está vendendo essa luta do Weidman e do Silva como a maior luta do UFC, maior até que o UFC 100. Eu queria saber se, por que não no estádio de futebol aqui no Brasil, porque você mesmo falou do seu sonho, de um do seu sonho, de realizar um UFC no estádio de futebol, por que não essa luta não pode ser no Maracanã, não sei. Yeah, so obviously this is one of those fights that I think we could do that in, but you have to understand on a global scale, I know how big this fight is in Brazil, but this is a big fight globally around the world, and Las Vegas is the fight capital of the world, and people will come in from everywhere for this fight. It will be very big, you know, because it's not just Brazil, the United States, Canada, the UK, Australia, the Middle East. I mean, all over the world people want to see this fight. Mexico, the list goes on and on. So it was like the most neutral, easiest place to do it. Ele diz que realmente é uma luta sensacional e o esporte hoje não é só o Brasil, os Estados Unidos, o Oriente Médio, o Canadá, o mundo inteiro. E a capital do mundo da luta é Las Vegas, então era o lugar mais neutro que ele encontrou para fazer uma revanche à altura e por isso escolheu Las Vegas. Hello Dana, good honor to meet you. Nice to meet you too, thank you. My question would be, which fight do you consider would sell more pay-per-view? Sonnen versus Silva 2 or Weidman versus Silva 2? Ele perguntou qual luta venderia mais pay-per-view, né? Which fights?
Anderson Silva contra o Chael Sonnen 2 ou a revanche agora? Anderson Silva versus Sonnen 2, the rematch, or this rematch, sorry. Desculpa. A revanche do Anderson com o Sonnen ou a revanche do Weidman com o Anderson? Qual vai vender mais pay-per-view? Anderson Silva versus Chael Sonnen 2 was a very big fight for us. This fight will smoke that fight. It will blow it out of the water. This will be the biggest fight we've ever done. Big. Ele acha que essa próxima luta vai atropelar a outra luta em número de pay-per-view, enfim, vai ser a maior luta que eles já promoveram na história do UFC. Think about this. The second fight with Sonnen, people thought maybe Sonnen could win, you know? Chris Weidman won. Chris Weidman beat the guy that's never been beat ever in the UFC and destroyed everybody and walked through him. So this is a big one, man. I'm so excited for this fight. I mean, if you look at the rest of our year, we just had John Jones versus Gustafsson, was a good fight. We got Cain Velasquez versus Junior Dos Santos coming up, great fight. We have George St. Pierre versus Johnny Hendricks. Johnny Hendricks could win that fight. That's an exciting fight. This fight is the fight that gets me crazy. I can't wait for this fight. Ele disse a revanche do Anderson com o Sonnen. As pessoas perguntavam, será que o Sonnen pode vencê-lo? E essa não, o Weidman já venceu o Anderson, então é uma luta que tem é mais difícil ainda você prever o resultado e por isso ainda mais excitante. Também mencionou aqui todas as outras lutas que ainda vão acontecer esse ano, né? Tem o Cigano com o Velasquez, tem o Hendricks com o GSP, então lá no... It's an amazing year for the UFC. Can you say that this is the most amazing year in the UFC history? Yeah, it's definitely the best year. Funny because we're coming off the worst year last year where everybody got injured. This has been the best year ever. It's incredible. 4 title fights in December, right? Yeah. I mean, even before the Jones-Gustafsson fight, we had Ben Henderson and Anthony Pettis, which was a great fight. I mean, just never ending. Perguntei se ele achava que esse era o ano mais importante da história do UFC. Só em dezembro são 4 disputas de cinturão em 4 categorias diferentes. Ele disse que sim, que no ano passado muitos atletas se lesionaram e esse ano tem sido o melhor ano até então do UFC. Charlie Chaplin. Uma boa tarde a todos vocês. Eu vou te colocar em maus lençóis. Eu gostaria de saber de você, não como empresário, mas como torcedor, se você torce para o Weidman ou se para o Anderson Silva. Aí, He wants to know if you're gonna support Anderson or Weidman. Who are you hoping to win? This is all I support. Is it better be a good fight? That's all I support. Ele torce para ser uma boa luta, é isso que ele torce. Thank you, Charlie. Hi, nice to meet you, Dana. Nice to meet you. I think Anderson is I'm going to speak in Portuguese. Anderson com certeza é um dos lutadores que mais promovem o UFC e foi um dos caras pioneiros para trazer o UFC para o Brasil e para o mundo. O que passou na sua cabeça quando, após a luta do Weidman, ele falou que estava pensando em parar um pouco com o UFC? Você achou que ele realmente ia parar? O que você pensa disso? Anderson Silva, one of the biggest promoters of the UFC in the world. And what did you think when, after the fight, he said that he was probably going to retire, he was going to stop for a while? Yeah, you know, Anderson Silva is one of these guys, like I said, that's been a huge figure in the UFC now for a long time. He's been one of my favorite fighters. You know, do I always love the things that Anderson says? And Anderson was fired up and ready for this fight and wanted to make the rematch like that. So I think that, you know, losing has been bittersweet for him, and that's part of the fun of watching this fight, to see how he comes out next. I know what the guy's capable of. I know how talented he is and what he can do, and I want to see what he does December 28th. Ele brincou que ele é um fã do Anderson, que é um dos maiores lutadores da história do UFC para ele, mas que nem sempre ele concorda com tudo que o Anderson diz, mas entende também o momento do que ele disse, né? Ele perdeu a luta depois de 16 vitórias seguidas no UFC, então certamente ele não estava nas melhores condições para falar sobre o futuro, e que na mesma semana, na quinta-feira, eles conversaram e o Anderson só falava nessa revanche, ele estava louco para lutar novamente, então ele já sabia que isso ia acontecer e está aí a rematch acontecendo esse ano.
Alô? Yep. Aqui, Dan, aqui. Yep. Meu nome é Rich, sou muito fã do projeto UFC. Faço parte de uma federação amadora de MMA, onde a gente tem como meta tá dando um pouco mais de dignidade para a galera, principalmente da periferia, que quer tirar um presente, que é uma camisa do projeto que a gente faz na Mangueira, Batuque Favela. E queria te dizer também que a gente aprecia bastante o trabalho que você desenvolve na UFC, evitando as polêmicas, embora a polêmica faz parte. Eu sou lutador, sonho um dia estar num nível tão alto quanto a UFC, que é a joia dos olhos de todas as crianças. E inspirado em todas as crianças, eu vim aqui para dizer para você muito obrigado, e que independente de quem vença nessa competição, nesse próximo desafio, que você está num trabalho maravilhoso, de parabéns, e tem orgulho a cada um de nós, principalmente estar aqui no Brasil, tá? He's very proud of the UFC and everything you've done, and whoever wins the next fight, we're really happy for all you've been doing, and especially for you being here in Brazil. Thank you, sir. I appreciate it very much. Thank you. He hopes to be one day in the UFC as well. Thank you, sir. Appreciate it. Boa tarde a todos. Eu queria saber do Dana, por exemplo, se o Anderson ganhar, o confronto vai estar empatado em 1-1. Quais são os planos dele? Uma terceira luta ou segue outro adversário para o campeão? Se o Anderson vencer, o confronto vai estar 1-1, empatado. Então, quais são os planos? Yeah, that's a good question. We got to see how this fight goes down, you know, and obviously Anderson and I are on our own, you know, we both think differently. In my opinion, Anderson Silva's talking about the wrong Jones. You should be talking about John Jones and not Roy Jones. But we'll see what happens after this fight, you know, and what he wants to do after. But I like the idea of the three best in the world and have been for a long time now: John Jones, Anderson Silva, and George St. Pierre. All three of them have tough fights. Because even John Jones now, after his last fight against Gustafsson, which was a tough fight, now he fights Glover Teixeira. Say what you want about Glover Teixeira, he hasn't lost in 21 fights, and he knocks people out. That's what this guy does. So that's a tough fight for him too. But I would like to somehow see those three get together, you know, if they win these fights, and see who the pound for pound best in the world is. Ele disse que gostaria que o Anderson acertasse o Jones, que ele fala muito do Jones, but do Roy Jones, que seria melhor que ele falasse do John Jones, e que ele sempre sonhou com uma luta entre os três atletas que vem fazendo um histórico mais impressionante no UFC, né, que é o George St. Pierre, o John Jones e o Anderson Silva, mas todos eles têm lutas muito duras pela frente. O George St. Pierre enfrentando o Hendricks, o John Jones enfrentando o Glover e o Anderson enfrentando o Weidman. Então é difícil ele prever o futuro sem saber como eles vão se sair nessas próximas lutas, mas que ele tem vontade de colocar esses três em algum momento lutando para ver quem é o melhor pound for pound do planeta. Oi, meu nome é Mayara. E eu tô percebendo que cada vez mais as mulheres estão curtindo o esporte. E tanto aqui o fã-clube entrou o Anderson Silva para provar. Eu queria saber se vocês têm algum projeto para um UFC feminino. Já tem? Era isso então. Oh, you didn't know women were already fighting in the UFC? I'm one step ahead of you, lady. One step ahead of you. Brincou que tá na sua frente, já colocou as mulheres no UFC. Good afternoon. I don't know about the match. The result of the match. We saw yesterday a video that Vanderlei Silva intimidated Chael in the festival. What do you think about that? What you gonna do to have this fight
And just say this too, this isn't all about the rematch. This is a Q&A. You can ask me whatever you want. Whatever you want. Pessoal, ele disse que pode perguntar qualquer. Eu até no começo eu perguntei para ele, tem alguma pergunta que você quer que eu faça? Talvez até para ajudá-lo aqui nesse começo. Ele falou, fala, pergunta o que você quiser que eu respondo tudo. Então, se vocês quiserem perguntar sobre qualquer luta, qualquer coisa do UFC, vocês conhecem o Dano, ele não tem papo na língua, ele vai falar o que vocês perguntarem. Então, a pergunta dele é... Ontem do Sony e do Vanderlei. É a história do Vanderlei e do Sony, que ontem apareceu um vídeo na internet, o Vanderlei discutindo com o Sony numa feira que teve nos Estados Unidos e perguntando, e qual era a última pergunta, se ele se lutaria? O que falta para o UFC fazer essa luta? O que falta para o UFC fazer essa luta, né? Yeah, so obviously any guy, man, woman, or child who has this much Brazilian in him does not like Chael Sonnen, you know what I mean? And I guess yesterday at the Olympia in Las Vegas, Vanderlei Silva went after Chael Sonnen. Like literally hunted him down and got in his face. They don't like each other, they want to fight. The problem is that Vanderlei Silva is injured right now. He's got sciatica in his lower back and won't be back until February. So Chael Sonnen is going to fight Rashad Evans on the undercard of GSP versus Hendricks. So we'll see what happens in that fight, and then we'll go from there. What do you think about what Vanderlei did? Intimidate, go. That's Vanderlei. Vanderlei's a maniac. You don't have a nickname, the Axe Murderer, because you're like a normal guy. You know what I mean? You're not normal when your name is the Axe Murderer. That's what he does. That's who he is. That's the way he's built. And you know, Brazilians are proud people anyway. So Vanderlei is like up here when it comes to being a proud Brazilian guy, and he hates the things that Chael has said about Brazil and him and everything else, and he wants to fight him really bad. Ele falou que o Sony ele faz a luta, né? Agora ele vai lutar com o Rashad Evans no evento do Josh Pierre e do Hendricks. Então depende um pouco do que vai acontecer nessa luta, mas que é uma luta que está para acontecer a qualquer momento. Aí ele perguntou o que ele achava da atitude do Vanderlei de intimidar o Sony, e ele respondeu que o que a gente pode esperar do Vanderlei, falou brincando, né? Ele é um maníaco, um cara que tem o apelido de o assassino de Machado, do Machado. A gente não podia esperar outra coisa, mas que ele tomou muitas dores do que o Sony falou sobre o Brasil, então ele quer porque quer lutar com o Sony, e vamos ver o que acontece nessa próxima luta com o Rashad. Vai acontecer, né? Eu tô achando também, minha opinião, né? So were you asking me if I was going to reprimand him? Não. Ele não vai dar nenhum tipo de punição ao Vanderlei pelo que aconteceu. Hello, Dana. I want to know, who do you think is the favorite for this fight, the rematch? Quem é o favorito para essa rematch? Yeah, it's a tough one. I mean, in Vegas right now, the odds are Anderson Silva is the favorite in Las Vegas. But I don't know, it's a tough one. Here's the thing about this fight. It would be one thing, because what everybody used to forget, because of how talented he is, that Anderson Silva is 38 years old. You know what I mean? This is a young man's game. Fighting is a young man's game. But Anderson Silva has shown no signs of aging or slowing down. He's taken care of himself his whole life. And he hasn't taken punishment in his whole career. I mean, the worst you've ever seen him in was the first Sonnen fight. Exactly, it was the worst punishment he's ever taken in his whole career. It's usually him dishing out the punishment. And many people feel, in the United States and the rest of the world, I don't know how you feel here, it wouldn't have been the same if he wasn't playing around the way that he was. Then it probably wouldn't have happened that way. But there's only one way to find out, and that's what this fight is about. Chris Weidman wants to prove it was not a fluke. He can beat him, and Anderson wants to prove that it was a fluke, and he can't beat him. Ele disse que muita gente acha que o Anderson perdeu porque brincou demais na luta, e é difícil dizer se foi por isso, se foi porque o Chris Weidman foi melhor, e ele promoveu essa próxima luta justamente para descobrir se foi sorte, se não foi sorte, e que hoje em Las Vegas o Anderson continua como favorito nesse rematch.
mas só assistindo a luta que a gente vai descobrir o que aconteceu, se foi sorte ou se não foi sorte. E disse também que o Anderson tem 38 anos, ele não é mais um garoto, mas como ele nunca apanhou muito nas lutas, a luta que ele talvez tenha apanhado mais foi naquela luta com o Chael Sonnen que ele vence o primeiro desafio, ele é um cara que está muito preservado e soube envelhecer ainda com físico de garoto. Então eu acho que o Anderson ainda tem muito aí para produzir no UFC. Os esportes de luta muitas vezes são associados a lesões, os atletas se machucarem, coisas assim. Eu queria saber como se poderia mudar essa ideia, fazendo com que o esporte de luta também seja algo saudável. He said the fighting sports, they are associated with many injuries. How could you make it be more healthy? Acho que o esporte de alto rendimento, né? The high development sport. Right. Well, if you look at where this thing started back in the old days, when it started from one training style to becoming mixed martial arts, the training has evolved a lot. The problem is, and will always be, is this is a contact sport. Just like American football, just like hockey, whenever there's contact, there's going to be injuries. It's inevitable. It's a nightmare to me. Nightmare when injuries happen, but it's part of the business. We do everything we can to try to educate these athletes on how to take care of themselves, not just from training injuries, but now, like what happened here, cutting weight, all kinds of things like that, to try to keep the sport as safe as possible. In the 20-year history of the UFC, there has never been a death or serious injury. Never been a death. You're going to have knee problems and joint problems and things like that. It's always going to happen. Ele disse que realmente sempre fica muito triste quando as pessoas se lesionam, mas nos 20 anos de história do UFC nunca ninguém morreu, nunca ninguém teve uma lesão muito séria. Ele está a par do que aconteceu aqui, com a morte do Feijão, perdendo peso, mas que é uma preocupação que eles sempre têm. Maybe you tell us about when someone fights, you usually tell them if the injury is bigger than you ask them to stop for a while, for 3 months. I think all UFC. Yeah, well, that's concussions. You know, when you talk about concussions, which are a big problem right now in the United States and American football. In the UFC, we're regulated by the government. So if a guy has damage to the head, he's on suspension for 3 months with no contact and can't come back unless a doctor says he can. So it's a lot safer than people realize. Eles têm uma regra no UFC que, dependendo de como ele tenha saído da luta, o médico do UFC ele dá um prazo para ele não lutar. Então ele fica um bom tempo sem lutar. Isso eu acho que é uma coisa que faz bastante diferença assim, né, no longo prazo. E eu acho também que o atleta do UFC ele luta pouco, né, comparando com outros esportes. Um lutador de alto nível, ele luta 3 vezes por ano, né? O UFC fighting fights like 3 times in the year. I think this is something that protects him. Comparing, for instance, judo, we fought like 12 times a year. Yeah, but there's still no blows to the head in judo, so it's a lot safer. Mas ele diz que o judô está brincando que não tem soco na cabeça, né? Mas que eles têm essa preocupação de segurar o atleta durante um bom período depois ele ter alguma luta importante. Hi Dan, nice to meet you. So my question is, just after John Jones and Gustafsson fight, I read that you guys are planning a super fight around the Super Bowl. That's one of the biggest events in the US and broadcast all over the world, right? As you know, in the second line in Brazil, we have the World Cup next year. That's a huge event worldwide, probably one of the biggest ones, right? So I wonder if the UFC is planning a super fight here in Brazil to take advantage of the World Cup next year. Ele diz que o UFC ele costuma fazer eventos durante o Super Bowl, né, que é um evento especial, a final de futebol americano nos Estados Unidos. O Glover e o John, I think Glover e Johnson vão fazer essa luta na época do Super Bowl. Ele pergunta se faria sentido para ele organizar alguma coisa pensando na Copa do Mundo, no momento da Copa do Mundo, uma super luta aqui também. So that's not necessarily a super fight. What it's called is Super Saturday, because the Super Bowl is Sunday. So we go the day before the Super Bowl, so it's called Super Saturday. And it's a big event because the Super Bowl will be right there in New York, and we will be there also in New Jersey. So that's why it's called that. But the answer to your question is yes. We would love to do a fight around the World Cup down here too, if it's feasible, because the World Cup is so big
that you guys are going to take up tons of hotel rooms, and you know, traffic will be crazy, and people will be spending money to go to that. So it's tough to pull both off at the same time. Whereas in the United States, it's a little easier. We want to do it. I don't know if we can. We'll see. Thank you, sir. Ele falou que quer fazer sim, mas não sabe se eles terão capacidade de fazer, porque é um período que o Brasil para a Copa do Mundo, então os hotéis estão lotados, o trânsito é mais intenso, as pessoas gastam dinheiro já focados na Copa do Mundo. Eu não sei se teria viabilidade de fazer o evento na época da Copa do Mundo, mas que eles têm vontade sim de fazer. Hey Dana, what's up? So you spoke about the super fights, but I want to know, because Anderson lost to Weidman and now there will be the rematch, and you said this would be one of the biggest fights. It'll be the biggest. Yeah, but do you think that a big super fight between Anderson and John Jones, or GSP, if he had won that fight, would be bigger than that? And second question, you spoke also about stadium fights. So I want to know if what fight would be bigger to put in a stadium fight like the AT&T Stadium? It would be like the super fight between Anderson and John Jones or whatsoever? Yeah, I think. You want to? Ele perguntou que ele fala que essa é a luta mais importante do UFC, a maior luta do UFC, né? Esse rematch do Anderson com o Weidman. E se uma luta com o John Jones ou com o Joshua Pierre seria ainda maior, e se ele pensaria em promover uma luta dessas no estádio principal, como AT&T Stadium? Yeah, I think that this fight will be the biggest. Who knows? I mean, I think a John Jones Anderson or a John Jones GSP before this would have been massive. Who knows? We'll never know now, and we'll see the results of this and see where we go from there. But this will be the biggest, and I think let's say Anderson won the fight. We were going to do John Jones Anderson down here. I think that would be huge. I think, you know, Vitor keeps winning, and we did Anderson Vitor. The rematch would be a big fight in Brazil that you could sell at a big stadium. You know, a couple of fights like that I think would be big enough. What do you guys think? I mean, I think the Weidman Silva rematch in Brazil would have been huge too if we did that here. Yeah, definitely would. Ele acha que todas essas lutas seriam lutaças, poderiam ser colocadas no estádio. Tem ainda o Anderson e o Vitor também, quem sabe o rematch deles poderia também ter sido no estádio, ou então no eventual próximo combate, o Vitor crescendo aí como está. E acho que a ideia é que isso possa acontecer um dia assim, né? And I've started to notice when we do fights in Las Vegas now, when we have big Brazilian fights, Vegas is just packed with Brazilians. I mean, packed Brazilians. The last fight with Anderson Silva and Chris Weidman, the place was packed with Brazilians. Que Las Vegas, ele fica impressionado com a quantidade de brasileiros que vai assistir, que o estádio estava lotado, Las Vegas estava lotado de brasileiros. Las Vegas is our second home. Go ahead, man. Hello, Dana. Hi. And very simple and direct. And who would be the favorite between John Jones and Anderson Silva? Quem seria o favorito entre o John Jones e o Anderson Silva? I think that right now it would probably be John Jones, since he lost to Weidman. You know, after the Weidman fight, he lost his #1 ranking on the pound for pound. But still, it's hard to not say that Anderson Silva is still the best fighter in the world. You lose one fight, and all of a sudden you're not the same guy. I just think that he had that Mike Tyson aura of invincibility. People believe that Anderson, even after Chris Weidman says it, he'll probably say it today when he comes out here, people still can't believe that he lost. It still can't, you know, that's why there's so much speculation and hype behind this fight, because even though people were there and watched it happen and then watched the replay on TV, they still can't believe it. You know, oh, he threw the fight, oh, he fixed it, oh, and all this stuff. They can't comprehend that Anderson Silva could lose. That's how good he is. As pessoas se surpreendem tanto com essa derrota que muita gente fala, será que foi roubado? Será que ele fingiu? O que aconteceu ali? Porque as pessoas não estavam esperando, né, o Anderson perder, porque ele parecia realmente invencível. Oi, Hi. Boa tarde a todos. Eu coincidentemente ia perguntar isso. Como ele deixou muito aberto para perguntas polêmicas, pode perguntar o que quiser, há uma corrente muito forte no Brasil, principalmente na internet, nas mídias sociais, que fala o seguinte, que Anderson Silva ele é o rei do marketing e, por consequência, tudo que ele faz, o UFC cresceu muito com todas as atitudes dele. E que uma eventual perda, como aconteceu a perda dele, e uma revanche ia trazer milhões e milhões para o UFC. Então, o que ele acha dessa corrente que fala que foi de propósito, que isso
foi muito produtivo para o UFC em termos de retorno financeiro. Qual que é a opinião dele sobre isso? He's saying that many people say that the fight was fixed because Anderson was the king of the market and he would sell a lot of pay-per-view in an eventual rematch. And what do you have to say about it? So the question becomes, so if he lost, it would sell tons of pay-per-view in the rematch, right? Well, what if he didn't lose and he fought John Jones or George St. Pierre? I mean, that's what we were talking about earlier. It's not like you're in a situation where you're like, wow, if we picked this kid to beat him, it would be bigger than ever. I mean, nobody even knew who Chris Weidman was before he beat Anderson Silva. When he beat Anderson Silva, now people know Chris Weidman. Whereas if he would have won and stayed undefeated, you got the John Jones, you got the George St. Pierre. He wanted to box with Roy Jones. I mean, that would have been big. All of those would have been big. And this is a multi-billion-dollar industry now. You don't throw a fight to try to make a few dollars on a pay-per-view here or there. You know what I mean? Que é um mercado multimilionário e você não arranja uma luta para ganhar uns trocados. E se ele tivesse vencido, ele teria ainda John Jones, teria o St. Pierre, ou Roy Jones, tantas outras lutas que dariam tanto, ou até mais dinheiro, porque até então o Chris Weidman ele era desconhecido para muita gente, então que isso, na verdade, não faz o menor sentido. Let's get them out here. Let's get Anderson Silva and Chris Weidman out here. Let's bring them out. That's who everybody wants to see. O Anderson e o Weidman vem aqui, vamos posar aqui para todo mundo que quiser tirar foto e depois a gente começa a fazer as perguntas. Tudo bem? And I want to thank you all for coming out today. Thank you, Brazil. We appreciate your support very much. Thank you. Thank you, Dana. Abaixa a mão, abaixa a mão! Abaixa a mão! Boa, garoto! Aê! Olha só aqui, vai aqui! Pra cá. Aqui, ó. Pra cá. Pra cá. Vira pra cá, isso. Pra cá. Turn on isso. Traz de volta, Anderson. Anderson, aqui, ó. Porrada nele, Wide. Aqui, alguém falou também agora. Fala essa foto, não tô... Os dois simplesmente tem um desafio, os dois querem vencer o desafio, mas se respeitam muito e que no começo foi meio esquisito, mas que eles já se acostumaram e a relação de respeito deles é maior do que qualquer outro tipo de problema. Ai, tô cansado, gente. Não, é sério, desde a última luta. Você não tá afim de saber não, só pra chegar pela vez? Eu com a minha família esse dia. Porra, não vai pegar adiante. Viajando direto, sem parar. Mas Eu fui em pé. Como você falou, respeito e a gente tem que se respeitar, a gente faz o mesmo trabalho, eu tenho família assim como eu e a gente vai lutar e é isso, gente. Não tem muito segredo não. Meu nome é Felipe, vou perguntar de novo.
Eu queria saber do Chris, porque ele falou na coletiva de imprensa logo após a luta que não se incomodou com as brincadeirinhas do Anderson Silva. Só que depois, mais tarde na noite, caiu um vídeo na internet que ele nocauteava o Anderson e logo falava: "You disrespect a piece of shit". Eu quero saber do Chris se ele realmente se incomodou ou não com as brincadeirinhas dele. E eu quero perguntar também pro Anderson, que ele também falou que as superlutas são uma idiotice, aí você queria lutar com o Saint-Pierre ou com o John Jones, eu queria saber a sua opinião. Tipo, você quer fazer uma superluta? Yeah, you understood, man. He said that after the fight, he said that you were disrespected by Anderson, but after the fight, he said those words. And what do you really think about it? About what happened? You know, before we got into the fight, obviously Anderson does that. That's part of his style, the taunting thing, and you know. So I never saw this as being disrespectful. I saw it as him trying to get in his opponent's head. Write it down. He'll write down the address. Okay. Thank you, Dan. Hello? Okay. He does it to get in the guy's head, makes him insecure, so you can, beat him up and, Padrão, hein? but when we were in that fight, I always kind of visualized him doing that to me and picking me apart. But when he wasn't really hitting me and he started like that, it started getting frustrating. And at the moment, without me even really realizing, I got mad. And as soon as I hit him, I got an emotion, I said what I said, but I still understand why, and I don't take it personally. Que ele não leva pro lado pessoal, ele sabe que o estilo do Anderson sempre foi esse, de entrar na cabeça das pessoas durante a luta, isso é um especialista, muito bom, e que na hora da luta, no calor da luta, ele ficou meio bravo, mas que ele respeita muito o Anderson, que depois da luta, tendo tudo, ele nunca levou pro lado pessoal. Agora foi. Thank you so much. Thank you. É uma opinião pessoal minha, porque na minha equipe, Thank you so much. I'll see you in Vegas. tem vários caras do peso dos oponentes e o Jorge Saint-Pierre ele já se declarou de uma forma totalmente clara, né? Em outras palavras, que não gostaria de me enfrentar. Então, eu não tenho essa intenção de fazer super luta com o John Jones. Porque tem Rafael Feijão na minha equipe, tem Rogério Minotouro, tem Clover, um e outro que agora baixou de categoria, mas também era um possível oponente para o John Jones. Eu não tenho essa intenção, não gosto dessa história. Anderson, Weidman, queria dizer para vocês que eu estou muito orgulhoso de estar presente dos campeões, assim, que dizer para vocês que, independente do que ocorra essa luta, eu já estou assim, lisonjeado, principalmente eu sou de São Paulo, Corinthians, enfim. Foi uma surpresa para mim a derrota do nosso campeão, mas eu queria dizer duas coisas. Primeiro, que o Anderson, que o verdadeiro campeão se constrói da forma que você está se construindo após uma derrota. E um verdadeiro campeão, foi o caso dele ter ganho o cinturão, respeitar o verdadeiro campeão. Então, quer dizer, independente do resultado, saiba que nós estamos com você e respeitando também ele, porque é o que pede a arte marcial, né? Respeito, né? Eu aprendi com o Dojo Kun e gostaria que vocês continuassem dessa forma, porque o que vocês vão proporcionar para nós é um show. E nem sempre vence o melhor. Fecha aspas. Anderson, eu queria te perguntar se a gente sabe que essa foi a primeira luta que você perdeu, mas se de fato foi a luta mais difícil que você teve no UFC, ou se a primeira luta contra o Sonnen, que a gente viu que foi bastante difícil, você teve mais dificuldade, o que você acha? Todas as lutas são difíceis, né? Porque você tem várias variáveis ali. Opa! Começa muito antes. Começa com a preparação. Então, são as lesões, são os dias que antecedem a luta. De repente você tem uma pessoa que, em determinado momento, a gente fala uma coisa que ela não podia ter falado naquele momento. Porque você fica, apesar de a gente ser lutador, a gente fica muito sensível a muita coisa.
No nosso caso a gente fala dos vendedores de grilo, né? Mas tem muitas variáveis. Você tem que estar com a cabeça no lugar, você tem que estar preparado psicologicamente, fisicamente. E isso é muito difícil, cara. Não é fácil, não. É complicado. Olha ela ali. Aquela aqui no meio, aqui. Olha ela ali. Aí, João. Olha ela lá. Chega um pouquinho para a esquerda, por favor. Aquela UFC. Eu queria perguntar sobre o seu estilo de luta, que você deixa a guarda baixa, faz umas brincadeiras, provocações. Se você vai continuar com esse estilo na próxima luta, ou se você vai mudar, vai respeitar, entre aspas, você não faltou com respeito, mas se você vai mudar o estilo de luta depois de tantas críticas e ter perdido pra ele. Então, se eu mudar o meu estilo de luta, eu não vou estar sendo quem eu sou. E eu não... como é que é o nome? Felipe. Felipe, deixa eu te falar uma coisa que é super importante pra tua vida. Você não pode mudar o que te faz feliz. Eu não posso mudar como eu sou, meu estilo de luta. Porque quando eu comecei a treinar arte marcial, não tinha fama, não tinha fã, não tinha grana, não tinha nada. Eu sempre fiz isso com amor e eu faço com amor. Então eu não posso mudar o que é a minha essência, o meu jeito de lutar. Não posso mudar. Aí não vou estar sendo eu. Essa foi a ideia, parceiro. Gravei também, quer me trocar e-mail aí? Eu não acredito que esse Porra, mandou aí. É o melhor dentro do boxe, é o melhor. Calma. Foi o melhor da história. Passa tu e-mail. Se puder, tem um... I never really had someone I really looked up to in sports on every level. I looked at my father as my role model growing up. You know, he was a hard worker. Never complained. You know, coming home late at night. Just been through some tough times, and he just never complained. That's kind of who I idolized myself as after, and I took that into my sports life. And that's what, you know, made me the athlete I am today. Ele diz que a maior referência dele não é dentro do esporte, é dentro de casa. O pai dele, que sempre foi um grande trabalhador, sempre deu duro em casa, e ele tem muito respeito pelo que o pai dele fez e significa para ele. O exemplo dele é o pai. Só agradecendo aqui, gente. Ele aqui, ó. One question for Weidman, one for Silva. For Weidman, how you prepare for fight like with Anderson Silva, like with hands down and things like this? And pro Anderson, como é que ele vê o Jacaré crescendo na categoria e o Lioto também descendo agora pro meio médio, pro peso médio? Se existe a possibilidade de lutar com um dos dois? Só traduzindo a pergunta pro Weidman, como é que ele se prepara para lutar com o Anderson, que luta de um jeito, com um estilo diferente, com a guarda baixa? My answer? You know, training for Anderson Silva, I try to think of it just as another fighter, but with the hands down and everything like that, and we put in some different boxes, and they would put their hands down and talk a little trash, you know, during spars, just to kind of get me used to that. So that's how I got used to that. Ele treina com um monte de kickboxers, que trabalham também com a guarda baixa, tentando simular um pouco o que seria a luta com o Anderson, e também xingando ele, falando com ele para ele começar a trabalhar. A se preparar psicologicamente para essa luta. Então, como é que é teu nome? Hugo. Hugo, deixa eu te falar uma parada. Eu sou um cara de honra agora. E eu jamais lutaria com o Jacaré ou com o Toro, independente de eles estarem na categoria não. Até se eu tivesse que parar de lutar para não lutar com nenhum deles, eu faria. É uma coisa de honra que eu tenho, cara. Eu acho que o Jacaré é um cara que vem mostrando porque ele está tendo a oportunidade de chegar a disputar o cinturão. O Lioto é um amigo pessoal que é um grande atleta, a gente treina junto, o Jaca também. Então, se chegasse a esse ponto, eu abriria a mão do cinturão. Oi, Anderson, tudo bom? Meu nome é Maicon. Minha pergunta
A minha pergunta para você é de onde você está buscando a motivação para enfrentar o Weidman? Se é da derrota como ela ocorreu, ou se você quer mostrar para o povo brasileiro que muitos te criticaram, né, por achar que você estava menosprezando o Weidman. E uma segunda pergunta para o Weidman, se na hora da luta a energia dele vai falhar igual o microfone está com ele. I hope not. Espero que não, mas eu espero que sim. Então, Michael, a minha maior motivação, cara, é poder acordar todos os dias e saber que eu posso fazer o que eu gosto. Que Deus me deu um corpo perfeito. Tem tanta gente que me enxerga, que não consegue andar, que não pode andar, que não pode falar. E que não tem, que gostaria de fazer o que eu faço e que não tem a mesma oportunidade justamente por isso. Então a minha maior motivação é essa, é poder acordar todos os dias, olhar para trás tudo que eu já vivi na minha vida e poder acordar hoje, poder tomar um bom café da manhã, ir para academia treinar, né, poder entrar dentro do meu carro, poder ir treinar e olhar no passado as coisas nas quais eu vivi, ter que pegar ônibus para chegar atrasado no treino, não poder entrar no treino, ter que esperar, enfim. Essa é a minha maior motivação. Isso é o que me motiva a fazer o que eu amo fazer. And Chris called the microphone. The question if you're gonna. Oh yeah, I hope not. I hope. Eu sou muito fã de você, Cris. Sempre te acompanhei desde, assim, o início seu do UFC. Tá traindo o movimento aí, pô. Don't beat her up, please. I got it. They shut my mic off again. They keep shutting my mic off. Why isn't Anderson Silva's mic messing up? Então, assim, como fã, eu espero que você vença novamente e... We got security over there right now. Need security over there. Então, assim, imaginando o governo, a vitória, eu fico pensando qual seria um próximo desafio, já que você venceu 2 vezes o lutador considerado como um dos maiores da história. Então, assim, qual seria a motivação para continuar? Yeah, right now my only focus is Anderson Silva. I can't really even visualize past that point. But whoever the UFC decides that they want me to fight, who the fans want me to fight, that's what I'll be motivated to fight. Every day I know he was just saying that we're so blessed that we're capable of waking up every morning and do what we love. We're able to physically do what we want. God gave us certain gifts, and my whole thing is to do the best I can with the gifts I have to glorify it. So, whatever that is. Ele disse que por enquanto ele só consegue pensar no Anderson, não consegue pensar em nada depois. Ah, que meigo! So good! E que depois Só pensa nisso. Já não basta essa postura. Um cara desse tamanho da sua vida. A motivação dele vai ser no próximo adversário. Ele acha que, concordo com o que o Anderson falou, que Deus deu fisicamente abençoado de poder. E a missão dele é tentar usar da melhor forma coisas que ele tem de bom aí para ser um bom lutador. Ele vai seguir nesse caminho. El grande momento. Hi Chris. I want to know how your life has changed since you are a champion
after the fighting with Anderson Silva? O que mudou na vida dele depois de vencer o Anderson e se tornar o campeão da categoria? Well, in Brazil, last time I was here a year ago when he fought Bonner, I could walk across the street and be all good. This time I walked across the street, I got swarmed, so that's one thing in Brazil that's different. But also, the biggest thing for me is me and my family were able to move out of the house that got devastated by Hurricane Sandy. We were able to purchase a new house and have some organization and less stress in my life. Ele falou que a última vez que ele veio pra cá, no duelo do Anderson com o Stephen Bonner, ele podia atravessar a rua, andar aqui na rua e ninguém nem sabia quem ele era, e hoje, só de atravessar aqui, ele já percebeu o tamanho da diferença. E o que mudou de mais importante, ele teve a casa dele devastada pelo furacão, pelo Sandy, né? E ele pôde comprar uma casa nova para a família, que essa é a melhor e a grande mudança que aconteceu depois dessa luta. Tenho duas perguntas, uma para o Weidman e uma para o Anderson. Queria saber do Weidman, quando ele perder, se ele vai pedir a revanche imediata para o Anderson. E para o Anderson, a segunda pergunta mais importante. Posso tirar uma foto com você depois? Todo mundo! Todo mundo! Os caras, esse negócio de foto, eu quero tirar foto todo mundo, os caras não pode. Não tem que poder não! Os caras forçando Vou deixar o Chris responder então essa aí. Não. Vai, Pânico, abaixa um pouquinho. Olha o Pânico. Cada vez. Campanha com o Judo sozinho. Como você viu, eu sou a que mais consegui ficar calma, por incrível que pareça. E nós fizemos um fã-clube pra você no Instagram, @FC Spider Silva. A gente fala com a Daiane, com o Dandan. E eu queria te perguntar, Roy Jones Jr., o que você tem a dizer pra gente? O que você quer dele? Porque eu vi um tweet seu que você postou e tal, queria uma chance com ele. O que você me fala? Por quê? Então, o Roy Jones Jr. é, na minha opinião, um dos grandes nomes do boxe. E eu me lembro que eu conversava com o meu pai, que um dia eu queria ser igual a ele. E que um dia eu gostaria de enfrentá-lo. E é um sonho pessoal que eu tenho, um desejo pessoal que eu tenho de lutar contra ele. Assim, é um esporte totalmente diferente, o boxe é diferente do MMA. Mas é uma coisa que eu gostaria de fazer. Eu acordo todos os dias sonhando com ele. Que eu tô lutando com ele, tomando nocaute, dando nocaute nele. E a pessoa, a gente pra você uma blusa do campo com algumas cartas. Venham aqui. As meninas do fã clube, todas elas. Venham aqui. Aê! Você não foi clube? Pô, homem não. Pode vir. Isso pra mim, vamos tirar uma foto com todas as meninas do fã clube. Gente, eu vou ter que tirar foto. Pô, você chorando na foto, que foda. Chega aí, Fabrício, casar, esqueceram de mim. Júlia. Vamos tirar aqui, ó. Vamos lá, meninas. Quero saber minha foto. Paizão, valeu. Valeu demais. Quem mais? Uma pergunta para mim, uma pergunta para o Christian. Você, na segunda luta contra o Sônia, a gente viu o Anderson muito mais motivado, não sei se foi todo o trash talk, por causa da primeira luta, e você aniquilou o Sônia em 2 rounds. Como é teu nome? Felipe. Eu acho que
eu vou resumir tudo em poucas palavras. Eu sou patriota. Eu defendo o Brasil onde eu estiver. Eu defendo o Brasil onde eu estiver. E a segunda luta com ele, eu não estava só motivado porque eu estava lutando com ele, eu estava motivado porque ele respeitou o meu país. Ok, mas nessa primeira luta com o Weidman, a gente viu você após a luta pra baixo, pensando em aposentar, não querendo revanche. Aí a minha pergunta era sobre isso. Será que a gente vai ver o melhor Anderson Silva motivado ao extremo, como a gente viu na segunda luta contra o Sony, ou você ainda está naquela geração meio devagar? Eu tô sempre feliz, cara, porque eu faço o que eu gosto, eu faço o que eu amo fazer. Eu acho que todo mundo aqui que faz o que gosta de fazer profissionalmente é feliz. Você só não é feliz quando você não faz o que você gosta profissionalmente. E eu gosto de fazer o que eu faço porque eu faço com amor. Chris, in the first fight, everyone that picked you back thought that you were gonna beat Anderson based on your ground game, but you defeat Anderson striking. Were you surprised? What do you think about that? Ele perguntou, ele perguntou se todo mundo que dizia que o Chris poderia vencer o Anderson pensava que ele poderia vencer no solo, né? E ele acabou vencendo o nocaute em pé, e se ele ficou surpreso com isso. You know, everybody kept trying to tell me I gotta do, the Chael Sonnen game plan, but me and my coaches and my team knew I'm not Chael Sonnen. I'm not gonna be one of those guys who throws a punch and runs for a takedown, throws a punch and runs for a takedown. I'm gonna mix it up, and when I'm on my feet, I'm gonna throw punches until there's a point where I can get a takedown. I'm not gonna rush anything. And I was very confident, through good sparring and having some Olympic level boxers and kickboxers, and I knew I was confident with my hands. I still have a lot to prove to the world, but to myself and my coaches, I was very confident. Ele disse que treinou com atletas de nível olímpico no boxe, atletas de kickboxing muito bons, e que ele preferiu não seguir o jogo, fazer um game plan, uma tática de luta parecida com a do Chael Sonnen, né, que é de colocar para baixo e fazer aquele ground and pound, depois botar para baixo de novo. Ele resolveu misturar tudo. Se estivesse em pé, ia tentar trocar soco, se estivesse no chão, ia tentar ir pro ataque no chão. Pro Anderson. Aqui no Brasil, muitas vezes a gente viu algumas situações contraditórias, distintas. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, quando um gringo chega e fala mal do nosso país, a gente fica irritadinho, fica puto, a gente tem uma mobilização grande, como foi no caso do Chael Sonnen e tal. Quando a gente, ao mesmo tempo, arruma uma brecha para detonar o que é nosso, para não valorizar o que é nosso, a gente também pega e não pensa duas vezes e faz. Que foi o que aconteceu, situações distintas. Com o Chael, você virou herói nacional porque calou a boca dele, e com o Chris, por causa de repente de um vacilo ali, você de herói foi para vilão, entendeu? E como se um legado de não sei quantos anos pudesse ser questionado por causa de uma derrota. Então eu queria saber o que você pensa disso, dessa grande contradição que a gente tem aqui no nosso país, a postura que o povo tem em relação aos seus ídolos. 6 anos sem E uma pergunta mais boba, se o amarelo com preto que você usa tem alguma coisa a ver com rock balboa e tal. Que? O amarelo com preto que você usa no teu calção, você é uma inspiração nas cores do rock balboa. Então, você quer que eu fale a verdade, o que eu sinto de verdade? Ou você quer que eu fale alguma coisa só pra politicamente correto? Tá, a verdade é a seguinte, galera. Eu sou brasileiro. Todos os países aos quais eu lutei, eu sempre coloquei meu país em primeiro lugar. Mas, acima de tudo isso, eu luto porque eu gosto. Eu não luto pra ninguém, eu luto pra mim. Eu luto pra que eu possa ser um cara melhor. Então, assim, é muito difícil falar. É muito difícil, porque eu quase não entro na internet, mas quando eu entro só vejo bobagem. Só bobagem. Um monte de gente que nunca tomou um beliscão falando um monte de bobagem. Um monte de coisa que não entende, não sabe de nada. Então, assim, é complicado, porque é que nem o futebol, né? O futebol tem um monte de técnico. Todo mundo aqui tem um pouquinho de técnico, até eu. Mas se chega no final da Copa do Mundo, o Brasil jogou bem a Copa inteira,
o Neymar jogou a Copa inteira bem pra caramba. Aí no final da Copa, Brasil e Argentina acabam nos pênaltis. O Neymar vai lá e erra o último pênalti, o Brasil perde. Ele é uma merda. Ele não é patriota, ele não é uma merda. Então assim, é difícil falar. Então as pessoas tinham que respeitar um pouco mais a história que a gente tem e principalmente a história que a gente construiu com as pessoas respeitando o nosso país. Hoje esse cara que está aqui do meu lado, porque o nosso país é o número 1 que faz. Então as pessoas têm que entender um pouco mais isso. Se você tem experiência com você que você não vai perder, você trocaria de categoria? Não, absolutamente não. E a segunda, o que você fala pra gente que estamos começando agora? Para todos vocês que estão começando em qualquer área, em qualquer coisa que vocês fizerem, desde que vocês façam uma coisa que seja honesta e que vocês tenham a convicção que é uma coisa que vai fazer vocês felizes, vão em frente. Não deixa ninguém falar para você ou para nenhum de vocês que vocês não podem. Entendeu? Vocês podem o que vocês quiserem, o que vocês desejarem, vocês podem. Só que tem que ter determinação. Você não vai conseguir o que você deseja muitas vezes instantaneamente. Vai precisar de trabalho. Então é isso que você tem que fazer. Olhar pra frente, olhar o desafio e falar, não, eu quero chegar lá e eu vou chegar. Tá bom, muito obrigada. Posso pedir um favor? Fala. Posso falar uma coisa que eu tô com muito medo de não conseguir depois tirar com você? Por que você tá com medo de não conseguir tirar foto? Porque eu tô muito tempo querendo tirar essa foto. Eu só não espero um dia eu poder chegar lá. Tá, vamos tirar foto. Se todo mundo pegar o microfone e tirar foto, vai ser legal. Essa foi maneira. Ela foi malandra pra caramba. Chega aí, vamos tirar, vem. Pô, já também, ó. Eu também já. Só que teve essa primeira ideia agora. Tá vendo? Ela foi malandra, tu vai ver agora. Vamos lá, pessoal. Quem mais tem pergunta? Quem está... Oi. Chegou ao final aqui. Bom, minha pergunta é sua. Oi, Flavio. Flávio. Oi. Oi, primeiramente, eu queria te cumprimentar obrigado na sua coletiva. De respeito todo que você atingiu no esporte do MMA. E como você fala do Brasil, eu acho que é muito bacana quando a gente tem um esportista que carrega o nome do nosso país com tanto orgulho como você faz. Eu também queria dizer que eu aprecio muito o seu estilo de luta, eu acho que você foi um campeão até hoje lutando dessa maneira. E acho que é um desrespeito quando as pessoas falam que você lutou dessa maneira, por isso você perdeu. Até hoje você vem lutando dessa maneira e foi um grande campeão. Então eu acho bastante válido o que você comentou aqui. Mas eu tenho uma curiosidade. Essa curiosidade, eu sei que você já desistiu da ideia de representar o Brasil nas Olimpíadas, mas você comentou que você gostaria de representar o Brasil nas Olimpíadas do Taekwondo. Então a minha curiosidade é por quê? Porque foi o único esporte que eu pratiquei de artes marciais. Eu tinha uma curiosidade por que você escolheu o Taekwondo, já que você mencionou, por exemplo, que gostaria de lutar boxe com o Roy Jones, né? Por que o Taekwondo? Porque o Taekwondo foi uma das modalidades que me deu hoje tudo que eu tenho na minha vida, né? Junto com o boxe tailandês. Quando eu comecei a treinar, eu comecei a treinar num projeto que tinha na minha escola, capoeira, com 8 anos de idade. Depois eu comecei a treinar Taekwondo. E eu me senti assim, com essa vontade, tinha esse desejo de participar de uma Olimpíada pelo Taekwondo. Mas, por conta dos trabalhos, da minha rotina, e porque também eu teria que fazer todas as seletivas, que eu não acho justo em nenhuma ocasião, de repente eu pegar a vaga de alguém que está ralando um monte para lutar as Olimpíadas, acabou que não deu certo. Parabéns, de qualquer maneira. Eu gostaria de estender, if I can ask Weidman, the same line of question. I was just wondering if he would like one day to represent his country, the United States, in the Olympics, the same way that Anderson mentioned that he'd like to do that. Eu gostaria de representar os Estados Unidos nas Olimpíadas, no wrestling, que ele já a arte marcial deles mais forte. Yeah, I would love to, but you know, we only have a short span of time in our lives where you're able to be athletic and be able to do that.
And right now, to be able to take care of my family the right way, the UFC is the place to be. So if I was to leave the UFC now and start wrestling, or you know, I always liked, you know, some other things, but if I was to start wrestling right now, I'd be losing a lot of money, and I wouldn't be able to support my family the way I would want to. So right now, fighting is my love, and that's what I have to do. E hoje a luta é o que ele ama e é o melhor lugar para ele poder sustentar a família dele, por isso ele está no lugar certo, não tem como pensar, o tempo de vida de um atleta é muito curto e ele tem que estar no lugar certo, para ele é o UFC. One last question então? Que é, Anderson, pergunta para o Silva. Foi. Até uma dúvida técnica. Anderson, por exemplo, você falou muito bem que você não vai mudar o estilo, eu concordo, porque senão não seria você, então parabéns pela sua resposta. Agora, a minha dúvida é o seguinte, não em relação ao estilo de luta, mas em relação ao treinamento. Quando você tem uma derrota dessa, muda alguma coisa no treinamento? Você estuda, por exemplo, alguma postura, alguma coisa que você mudaria no treinamento atual? Então, na verdade, assim, todo o treinamento foi bom, todo o treino que eu fiz foi bom. O que eu fiz de errado foi um erro técnico. Eu mantive minhas pernas paralelas sem golpear. E aí aconteceu que eu não consegui ter ângulo mais para sair dos golpes dele. Se eu tivesse dado um passo atrás, talvez não teria acontecido. Então, o que a gente está mudando é a movimentação. Anderson, talvez você não goste de lembrar de mim. Claro que eu lembro, você me zoando na rua. Não estive na rua. Eu estive no Cine Odeon, né? E assisti o documentário da sua vida. Também. Até consegui conversar com você ali, né? Meras palavras. Rapidamente. Eu gostaria de primeiro te parabenizar, né? Pelo grande atleta, pelo grande lutador que você é. Né? E dizer que é triste para nós, né? Assim, nós vemos, né, na mídia, né, na internet, né, logo depois da derrota que você teve para o Weidman, né, ver toda as críticas, né, destrutivas que tiveram. Né? Eu gostaria de saber de você como que você se sentiu, né, após essa derrota, você pegar, sabe, né, e talvez, sabe, né, pelos terceiros, né, saber que estavam te atacando, te acusando de ter, no caso, sabe, né, perdido o que você quis, sabe? Não, ele pegou ou foi comprado, que seja. Eu gostaria de saber como que você se sentiu. Eu não vou te pedir para tirar uma foto com você agora, porque iria atrapalhar, mas antes, na hora que você estiver sentado esperando, não, vou tirar uma foto com você, porque naquele dia eu não pude tirar, mas eu já gostaria de tirar. Muito obrigado. Então, Charles, deixa eu te falar uma parada, brother. Assim, é complicado, né, falar, né? Eu sou um cara assim que as pessoas criticam e eu acabo absorvendo isso para melhorar, me melhorar. Mas o que é melhor para mim de tudo isso é saber que eu consegui passar alguma coisa para as pessoas também. Entendeu? Que você não pode em nenhum momento da tua vida achar que está tudo certo, que você não tem que tomar cuidado. E eu acho que muita gente aprendeu com isso também. Né? E mais do que isso, muito mais do que derrota ou vitória, um erro ou não erro, é você ser uma pessoa melhor do que você foi hoje, você ser amanhã. E é isso que eu estou sendo, é isso que eu estou tentando fazer todos os dias. Independente de luta, independente de cinturão, independente de UFC. Anderson, tem só um recado para você. Eu também luto capoeira. Ah, mulher! Pessoal, gente, obrigado. Agradecer a presença de todos. Eles têm que ir para São Paulo ainda e até a próxima, pessoal. Só se veste. Só. Não, me vista briga. Obrigado, meu querido. Valeu. Obrigado, você, meu querido. Vai pra qual programa? Vai?